família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Estava tendo dificuldade para entrar o sinal da internet aqui hoje, está meio estranho. Hoje conversando com o querido Cleudio Bueno, meu companheiro, que faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax há muitos anos. E hoje aqui no Instagram ele vai estar falando sobre o Mestre Saint-Germain, Mount Shasta, Montanha Sagrada da Lemúria, já que nesse mês de agosto nós estamos na nossa peregrinação virtual, então vamos estar aí nessa irradiação e nessa força, na sintonia com todos os seres, para que nós possamos aprender um pouco mais com o querido Bueno sobre a energia. Vamos dar boas-vindas ao Bueno, que deve estar entrando daqui a pouquinho. Aqui está bem, ventando bastante, isso quer dizer que amanhã realmente... Ei, tudo bem, Buenito? Tudo bem, tá atrasildas? Estou atrasados porque não funcionava. Eu tive que ligar e desligar o celular 2 vezes, você acredita? Não tinha sinal. Tudo bem, Então, é assim, acho que é o vento, né? Tá ventando, então fica desse jeito mesmo. é verdade. Mas Hoje também bem-vindo tá ventando. novamente. Gratidão aí por estar com a gente, compartilhando a tua luz, a tua sabedoria, o seu conhecimento. Imagina, Então, vamos lá. estamos aqui para fazer o serviço. Cleudio Bueno é discípulo da Grande Cidade Branca Universal, xamã crístico, palestrante e arquiteto aqui na Mãe Terra. Bom, eu quero começar, como sempre, fazendo uma oração para o Arcanjo Miguel. Né? Vamos lá. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que vossa proteção permaneça conosco sempre por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso. Permiti que nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas. Que nosso coração seja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa. E que o vosso escudo seja o anteparo da má qualificação do ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que se cumpra, que se manifeste aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Pois é, a proposta de hoje era para que nós falássemos um pouquinho a respeito de Telos, um pouquinho a respeito da Lemúria e um pouquinho a respeito do Mestre Saint-Germain. Estou certo ou estou equivocado? É isso mesmo. É isso mesmo? Ou era Isso só uma mesmo. coisa ou era outra? Porque eu já nem sei mais. Pô. É tanta É coisa que Mount eu tenho que Shasta, fazer. Monte Shasta, a né? Montanha Sagrada da Lemúria, Mount Shasta. Então, então a gente vai começar um pouco, né? É muita coisa para falar, é muita coisa. Sempre quando a gente fala de Monte Shasta, e eu tenho dito isso tanto aqui nas nossas vivências, nas nossas lives e até na rádio, e para falar de Monte Shasta é uma coisa que não é para uma hora, não é para 2 programas, é para anos. É para se falar durante anos, e ainda teria mais do que se falar. Ainda mais quando tem que se falar sobre as 3 coisas, ou relacionar uma coisa com a outra. Então, por julgar o que é aquela montanha e por ter estado lá há 30 anos, indo, às vezes mais do que 2, 3 vezes durante o ano, acaba se fazendo vamos dizer assim, uma simbiose
entre o ser e a montanha. E determinadas coisas que não se vê na primeira vez, que não se vê numa segunda vez, que não se vê numa terceira vez, conforme você vai indo lá, você vai entendendo melhor como ela conversa com você e como você conversa com ela. Então, todas as vezes que eu vejo aquelas nuvens em cima de Monte Shasta, eu vejo como uma cortina de uma grande cena teatral que está sendo apresentado, mas dentro da montanha. Para nós, ela se apresenta de uma forma, mas lá dentro ela acontece de outra. Para mim, sempre é um cenário, é uma cortina para todos os extraterrestres, através dos seus veículos, chegarem até a montanha e adentrarem até a montanha, para que aqueles que moram na cidade ou que estejam na montanha não tenham a visibilidade natural do que está acontecendo na montanha. Mas por que eles fariam isso? Por que as naves se apresentam em Monte Shasta com tamanha envergadura? Ora, nós sabemos que todas as naves, elas têm uma comunhão quase que absoluta com as montanhas e com as cadeias de montanhas que existem no nosso planeta. Aonde tem a verdade e a energia que é extraída como se fossem verdadeiros combustíveis para essas naves. Além de todo o intercâmbio entre as civilizações que existem dentro do planeta. A principal delas, a Garta, que é, na verdade, vamos dizer assim, a capital e o cérebro de tudo aquilo que acontece na superfície e dentro do planeta. Essas nuvens, que a gente pode chamar de lenticulares, ou, na verdade, esféricas, elas é um prenúncio, na verdade, dessa comunicação que está acontecendo dentro dessa montanha. Exatamente. A gente não sabe bem, né? A gente não sabe bem o porquê que eles estão fazendo ainda isso, já que essa visibilidade e a presença é meio que notória já. Nós não estamos mais, nos dias de hoje, procurando se eles existem, se eles não existem, se é verdade, se não é verdade. Nós estamos mais preocupados é o seguinte: o que eles nos têm para dizer e quais são as nossas obrigações e deveres diante da nova Terra. Diante disso, é bom que a gente se lembre que existiam dois continentes, na verdade. A Lemúria, que veio primeiro, veio bem antes, e a Atlântida. E nós não estamos falando de 10, de 12 mil anos. Nós estamos falando de milhões de anos atrás. Principalmente quando a gente fala da Lemúria. Quando a gente fala de Atlântida, a gente pode falar em 10, 12 mil, em 10 mil, 9.500, a gente pode falar. Mas quando a gente fala da Lemúria, a coisa tem que voltar a milhões de anos atrás. Porque esse foi o primeiro continente formado através, vamos dizer assim, da primeira raça. Se bem que a primeira e a segunda raça, eles são totalmente etéreos. Foi através de uma formação etérea, até que se formasse a densidade a partir da terceira raça. Mas ela já estava concebida nos planos espirituais para vir para a Terra nessa conformidade que nós vamos contar um pouquinho a respeito dela agora. O problema é que quando a Lemúria se constituiu um grande continente aqui no planeta Terra, um pouco mais no futuro, poucos milhões mais à frente, alguns habitantes da Lemúria, não satisfeitos como a Lemúria estava sendo constituída e administrada,
foram para um outro pedaço de terra, dando origem a mais seres que chegaram com aqueles que já estavam aqui e deram origem à Atlântida. Deram origem à Atlântida. Houve, então, propósitos diferentes na administração dos seres que aqui já existiam nesse planeta, que eram, vamos dizer assim, menos cultos, menos instruídos em relação a esses dois continentes. E o que deveria ser feito com esse pessoal? Um achava que eles deveriam prosseguir a sua evolução de acordo com a sua inteligência e o seu conhecimento. O outro lado achava que não, que essas pessoas deveriam ser agrupadas junto na mesma civilização e acompanhar a evolução dessa civilização. Não houve acordo como isso deveria ser feito e os dois continentes entraram numa disputa. Essa é a verdade, não minha. Isso foi através de uma dispensação feita, uma canalização da Ponte da Liberdade, se não me engano, Clemente e Inocêncio, em 1959, por então, Lord Himalaia. Ele conta essa história. Isso está retratado na história da Fraternidade Branca. Em função, vamos dizer assim, desse conflito, veio uma transformação absurda planetariamente. Absurda. Entre o eixo da Terra. Porque tudo é feito em cima de uma energia, tudo é feito em cima de uma vibração, onde é construído as formas através dos nossos pensamentos e através das ações. Esse conflito originou a perda de dois continentes, tanto da Lemúria como de Atlântida, em tempos e espaços diferentes. Mas as duas, vamos dizer assim, submergiram. Aqueles que tinham conhecimento melhor do que ia acontecer, escaparam para outras terras onde não sofreriam tantas catástrofes, sejam elas vulcânicas, tremores de terra, de uma forma que ninguém esperava o momento que iria ocorrer. Tanto é que ainda, quando há escavações, encontra-se alguns fósseis de alguns animais ainda com um pouco de erva na boca, que estavam comendo quando a coisa aconteceu. Porque a coisa foi de repente. Sim. Mesmo assim, sendo de repente, alguns seres que tinham esse conhecimento ficaram como verdadeiros capitães de seus navios e afundaram juntos com as suas cidades, com as suas populações, através de cânticos, através de música e através de orações. Outros que se prepararam um pouco melhor e que tiveram a permissão de Agartha, esse grande cérebro intraterrestre, que, vamos dizer assim, administra o planeta Terra, recebeu a permissão de construções de outras cidades no preparo do que ia acontecer para o planeta na superfície, para estar se fazendo outras cidades dentro do planeta Terra. Um desses lugares que foi aprovado foi Monte Shasta, porque já tinha esse vórtice de energia, já tinha esse preparo em termos de vibração, de ondas, para as suas ações que já vinha fazendo dentro do planeta.
e foi construída essa cidade. Essa cidade que nós todos chamamos de Telos. Telos. Essa cidade ela foi construída para 200 mil pessoas. Assim que a catástrofe começasse, eles irem para lá. Ela é toda feita em ouro e em pedras preciosas. Mas durante a catástrofe, diante da situação inesperada que foi, sem nenhum tipo de aviso, sem nenhum tipo de preparo, as pessoas que conseguiram chegar lá de outros lugares do continente lemuriano, de 200 mil, foram apenas 25 mil. Nossa. 25 mil pessoas só chegaram lá em Telos. Não mais do que isso. E a cidade, então, que foi preparada para 200 mil, tiveram que começar com 25 mil pessoas, bem abaixo daquilo que estava preparada para ser movimentada como um todo e dar a prosperidade natural que era necessário, vamos dizer assim, para a nova Terra. Sim. Diante disso, lá na Atlântida, acontece a mesma coisa. Quando ela sucumbe, alguns sacerdotes, como os capitães de navio, sucumbem com seus povoados, com suas cidades, em cânticos e orações, com uma performance, vamos dizer assim, serena, absoluta e em paz, porque sabiam que aquela energia era necessária para que ela fosse construída, as novas vibrações do planeta que ia surgir, eliminando todo o medo e todas as sombras que podiam estar despertadas nos corações daqueles que estavam sendo sucumbidos pelas águas, pelo terremoto e pelas áreas vulcânicas, pelo fogo. E na situação climática, que se inverteu através dos eixos da Terra. A Atlântida era uma área que ela pegava mais, como já estamos dizendo nós, um forte abraço do lado que hoje nós conhecemos como Mar Atlântico, pegando uma face da Europa, pegando uma face da África e pegando uma face dos Estados Unidos, que eu diria o leste dos Estados Unidos. A Lemúria já é o contrário. A Lemúria está praticamente toda no Pacífico, pegando as ilhas do Havaí, pegando a Ilha de Páscoa, pegando Galápagos, as Ilhas Fuji, um pouco a Austrália, pegando aquelas ilhas oceânicas, né? Então, ali forma-se, estava formado o continente lemuriano. Mas também tem uma sobra dessa área nos Estados Unidos, que é a costa oeste, e que nós ali conhecemos particularmente bem, que é a Califórnia, aonde reside Monte Shasta. Então, Monte Shasta é uma parte do continente da Lemúria. Porque se nós pegarmos, vamos dizer assim, a emenda de Santo Andrés, né? Aquela parte de Santo Andrés, ela está juntada ao continente americano. Mas ela pode se desprender a qualquer momento. Porque ela só foi mais ou menos colada, vamos dizer assim. E é justamente essa falha de Santo André que faz parte da Lemúria, que é praticamente a Califórnia toda. Verdade. Então, a montanha ela se explica por si só, a relação dela com Lemúria e com esse estado da nova cidade, que depois foi submergida, onde 25 mil seres foram para essa nova cidade, essa nova terra, mostra a relação perfeita entre
os extras, os intras e os seres mais evoluídos, que nós colocaríamos assim num conceito de consciência cósmica, que seriam os seres ascensionados, do qual o mestre Saint-Germain faz parte. Até algumas lendas, algumas histórias e alguns, vamos dizer assim, relatos, dizem que esses seres se apresentam aos humanos de vez em quando há necessidade que o fôlego da respiração desses seres venha para a atmosfera que está na superfície, como se fosse um alento ou uma aspiração da purificação que é necessária para o prosseguimento da evolução planetária. Esses seres já foram até vistos como seres altos, medindo cerca de 2,5 metros a 3, com peles alvas e claras, cabelos loiros, olhos azuis, né? Aí tem um pouquinho do retrato, quem sabe, de quem está fazendo ou escrevendo esses relatos, mas mostram bem a figura ariana, né, dos seres, porque também isso, na formação das raças terceira e quarta, mostra muito bem isso, como é feito essa distinção entre as raças e a diferenciação dos tipos. E eles sempre deixam alguma coisa para alguém em segredo. Aqueles que relataram esses encontros e esses episódios sempre diz um lado ou o outro que receberam ou uma pepita de ouro, como um gesto de amizade, ou receber uma pedra preciosa, geralmente rubis, diamantes, esmeraldas e, pasmem, a nossa pedra, que aqui no Brasil tem muito, né, que é a pedra que todos nós usamos em nossos colares, que é a ametista. E é a pedra que geralmente constitui também o altar da montanha sagrada no seu topo, constituindo e mostrando assim a sintonia entre os extras, os intras, nós e os seres mais evoluídos que estão na consciência cósmica. Essa coletividade, ela mostra que Telos é administrado exclusivamente por um rei e por uma rainha. E administrada por um conselho de 12. 6 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Sendo que o presidente desse conselho, ele está fora do conselho dos 12. Ele, na verdade, é a dama, que funciona como um sacerdote de Telos e, ao mesmo tempo, como um diplomata, que faz a junção de extras, de intras, dos seres cósmicos evoluídos, que são os ascensionados, e os seres que estão na superfície da Terra. Tudo é dimensionado, tudo é resolvido pelo conselho. Quando há empate no conselho, a dama é o voto de Minerva. E quando a dama, por uma necessidade ou outra, de maior conflito entre as partes, se abstém, o rei e a rainha de Telos é que dizem e dão a última palavra.
Telos é dividido em 5 níveis. O primeiro nível é o nível dos templos, dos prédios públicos, da onde é feita toda a administração de Telos. O templo principal de Telos, que é inteirinho em ouro, maciço, ele é dirigido a Melquisedeque. Ele é dirigido a Melquisedeque, que, na verdade, hoje nós sabemos que era Sanat Kumara, e que se apresentava em determinados momentos da história da Terra como um ser humano, usando, vamos dizer assim, de toda o seu poder celestial para sua metamorfose. Em outras palavras, ele podia se tornar o que ele quisesse, não apenas um ser humano. Pois ele era o ser magnânimo de todo o planeta Terra. Porque todo o plano divino instaurado e criado foi dele e do seu grupo que veio de Vênus, para que pudesse ser instaurado e a Terra não fosse destruída quando a Lemúria e a Atlanta submergiram. Porque esse era o plano seguinte. Ele falou, momento, posso apresentar um plano para o planeta Terra? Ele apresentou um plano, foi aceito e ele foi implantado. E nós estamos evoluindo com esse plano até hoje. Diante disso, nós passamos para um segundo nível. O segundo nível são os manufaturados. Tudo aquilo que é necessário para a manutenção do povo de Telos. Tudo aquilo que faz parte da alimentação, das suas vestimentas, dos seus lares, das suas casas e na utilidade dos mesmos no trabalho e nos afazeres do dia a dia. O terceiro nível é todo trabalhado na questão da educação, onde as crianças e os adultos são preparados para suas próprias evoluções através de tudo aquilo que foi aprendido em Atlântida e tudo aquilo que poderá ser utilizado e feito para a nova Terra. O quarto nível é como se fosse uma fazenda. É todo trabalhado em hidropônicos, em plantações e alimentações necessárias para o sustento dos animais que ainda estão lá e da população que mora em Telos. Nenhuma alimentação é feita à base de carne, nem os animais que estão lá. É toda feita alimentação em termos vegetais. Todo o povo de Telos é vegetariano. E o quinto último nível são a manutenção de toda a vegetação, de toda a parte de fauna, de toda a parte mineral, vegetal, vamos melhor colocar assim, e animal, que é necessária para a nova implantação da nova Terra. Como se fosse verdadeiros jardins botânicos, verdadeiros zoológicos, verdadeiros parques ambientais, aonde todos que moram lá desfrutam dessas belezas e da convivência com os seres que estão no quinto nível. Hoje, a população de Telos, ela chega a 1,5 milhão de pessoas. Ela começou com 25 mil. Sim. E hoje, ela já conta com 1,5 milhão de pessoas em Telos. E há preparação para que eles venham até a Terra, todos os seus habitantes, cada um com as suas missões, o seu propósito e o seu serviço, para a implantação do novo
vamos dizer assim, planeta Terra e da nova Telos. Porque quando eles saírem de lá para a superfície, para que cada um cumpra a sua missão e o seu propósito, Telos terá que fazer, então, uma outra missão e ter um outro propósito junto à Garta, que é o cérebro. Desculpa. Pois não. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta. Onde fica a população? Em qual nível? A população está em todos os níveis. A população ela está no nível 1, no 2, no 3, no 4 e no 5. Só que ela é dividida em etapas para que cada um saiba onde está o seu trabalho e como aproveitar melhor os níveis. A parte religiosa, administrativa, está no primeiro nível. Tem habitantes que trabalham lá. E tem habitantes que trabalham no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Mas todos eles têm uma fluência nesses níveis. Porque se eu trabalho no quinto e tenho que fazer as minhas orações, eu tenho que fazer as minhas rezas, as minhas oferendas, eu tenho que sair do quinto e vir para o primeiro. Se eu trabalho no primeiro, mas eu moro a parte, vamos dizer assim, residencial, a parte industrial, empresarial, comercial, manufatureira, está no segundo nível, e eu trabalho no primeiro, que é uma parte administrativa, uma parte sacerdotal, uma parte política, eu tenho que vir morar na segundo nível, que é a social, onde está minha casa, meu lar, a minha família. Que, de repente, pode estar trabalhando no terceiro nível, que é a questão educacional, a questão de instrução, de evolução, e também depois surge para o segundo, na hora de dormir, na hora de descansar. Como também pode ter gente que está no segundo nível e que trabalhe no segundo nível e faça um trabalho ameno e mais atento no quinto e último nível, na apresentação e nos cuidados com os reinos mineral, vegetal e animal. Porque eles estão sendo cuidados para que eles venham para a superfície trazendo um pouco mais daquela energia que é necessário na aspiração ou inspiração dessa grade magnética que é feita em torno da Terra, e também na última vivência do dia 21, nós falamos que estava sendo preparado através da consciência crística que está sendo usada. Quando eu digo inspiração e aspiração, é que esse fôlego divino desses seres tem esse comprometimento de limpar a atmosfera muito mais rápido do que nós fazemos hoje através de toda a tecnologia que nós temos. Sim. Uma aspiração, inspiração, limpa-se milhares de quilômetros de toda a tecnologia que a gente tem. A cidade de Telos, para se ter uma ideia, ela tem milhões de hectares, a cidade de Telos, dentro da montanha. Apenas existem as aberturas e os túneis para chegar até ela. Esse é o funil. É a ponta do funil. Mas quando você adentra, aquilo se amplia. Aquilo se amplia de tal envergadura e toma proporções de tamanho de países. Tipo Bélgica, tipo Holanda, que são países e que isso lá, dentro do planeta, é apenas uma cidade. Uhum. Então, há necessidade dessa terra, há necessidade do trabalho deles para o crescimento enquanto estão evoluindo. E todos os níveis, a cada tempo, eles também aumentam, porque a população aumenta. Fale.
Estão perguntando se tem alguma indicação de livro para ler, para aprender Ah, mais sobre o tema. tem. Ah, não sei se eu não tenho eles aqui, mas eu posso pegar um que deve estar fácil. Se você quiser, eu posso pegar. Existe, na verdade, depois existe uma trilogia de livros de Telos. Existe uma trilogia. São 3 livros que falam sobre Telos. Inclusive, tem uma canalizadora de Telos que fala sobre a cidade e que recebe as dispensações de Adama, que ninguém mais tem permissão a não ser ela. E isso foi dito numa canalização. Então, se você precisar de uma pesquisa e quiser mais saber sobre a cidade de Telos, ela é muito, vamos dizer assim, além de contar a notoriedade da cidade de Telos nesses livros, falado por Adama, existe Filos, o tibetano, que através de um livro contado as experiências de Owen, que é o autor desse livro, que era uma pessoa autista, de uma envergadura e de uma sensibilidade espiritual altíssima, nos idos de 1700, 1600, entre 1680 e 1750. Ele viveu nesse período. Uhum. E ele teve contato com esse ser Filos, o tibetano, que contou mais ou menos a história de toda a montanha, e um pouco a história de Telos, dos lemurianos e dos atlânticos. Está nesse livro. Esse livro eu não sei se é fácil de encontrar. Já vou dizendo isso para depois as pessoas não me pegarem na cruz. Né? Chama Um Homem entre Dois Mundos. Um Homem entre Dois Mundos. Um Homem entre Dois Planetas. Um Homem entre Dois Planetas, melhorando. Posso até ver aqui daqui a pouco se eu encontro o nome do livro, que esse está na minha estante. Eu li há muitos anos atrás, então mais ou menos já uns 20 anos que eu li esse livro e não peguei ele mais. Mas quando você lê um determinado livro, eu tenho um pouco dessa faculdade, a gente acaba memorizando um pouco da história, um pouco do autor e um pouco do que se fala no livro. Não perfeitamente, mas é um livro que fala de um ser que estava vivendo em 2 planetas ao mesmo tempo, que é esse Owen, que é esse menino autista, que vai e tem encontro com Filos, que é chamado no livro tibetano, né? E aí a gente não sei lhe dizer, na época que foi feito o livro, porque o livro, na verdade, ele foi compilado através de anotações. Sim. Do autor. Caiu essas anotações depois na mão de um outro ser aqui do planeta, pegaram-se as anotações desse ser, desse menino, desse ser, desse homem, a qual ele foi com o pai para a Eureka, em busca de ouro, que fica ali do lado de Monte Shasta, né? E o pai dele era essas pessoas que vão atrás de ouro. Me falhou agora a memória o nome das pessoas que vão atrás de ouro. Os garimpeiros que vão atrás de ouro. E ele era uma criança e foi acompanhar o pai. E nessa de acompanhar o pai, acontece tudo isso com ele. E ele vai fazendo anotações. Faz como um diário as anotações, em folhas soltas. Quando ele vai embora, essas folhas, essas anotações caem na mão de uma outra pessoa. Essa pessoa vê a riqueza daquelas anotações, lê todas aquelas anotações e resolve transcrever aquilo num livro. Mas não se apropria da autoria. Ele dá para quem transcreveu as anotações. Aquele garoto
que depois se transforma num homem, e quem ditou para eles aquelas anotações que era Filos o tibetano. Diante desse paradigma todo que eu estou dizendo para você, ali é contado mais ou menos essa história toda que eu estou tentando discorrer através das minhas lembranças, através de outros conteúdos e através desses 3 livros, que esses sim são bem feitos, eles têm princípio, meio e fim a respeito da montanha e de Telos. Agora, esse um homem entre 2 planetas, também às vezes é dito entre 2 mundos, por isso que eu fiquei em dúvida, mas o meu está escrito entre 2 planetas. E é um livro muito antigo. Eu nem sei se existe isso aqui. Nem sei se ele tem alguma editora. Tem alguma editora que fez o livro e colocou. Você entendeu? Porque isso eu achei num sebo, quando eu era estudante ainda, eu acho que no científico. A gente já se interessava por esses assuntos místicos e a gente acabou pegando e tendo esse livro nas mãos. Ele é muito antigo, ele é muito antigo. Mas ele está, se eu soubesse, eu teria trazido os livros aqui para colocar e expor às pessoas, mas eu não sabia que o interesse das pessoas seriam tão grandes em relação a Telos, essa cidade que está dentro de Monte Shasta. Então, a gente combina um outro momento. Agora tem, alguém escreveu assim, Telos, 3 volumes, Almanera Editorial. A Lorena está dizendo que é um prazer ouvir a gente, para, por favor, falar sobre a Unicamp, a experiência do Bueno. Ok. Eu acho que era bom eu falar sobre isso, porque foi numa outra vivência, eu citei Unicamp, e nós não tivemos tempo para contar a história. Você lembra disso? Ok. É isso que por isso que eu não entendi, mas estou lendo aqui. Fala aí. Não é importante, porque se a gente não tem outras oportunidades, e acredito que na quinta-feira que vem, já sendo setembro, outras pessoas vão se apresentar no programa, uma live com você, e naturalmente vão vir outros assuntos. E talvez a gente não tenha oportunidade de voltar naquilo que ficou de dúvida das pessoas. E pelo meu relógio aqui, faltam, na verdade, 15 minutos para terminar o nosso tempo. 15 minutos. Então, é isso aí. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, já que eu não sei, né, o palestrante da semana que vem, e eu devo voltar só daqui 30 dias, em outro dia que não seja quinta-feira, de repente, para fazer uma outra experiência, ou falar sobre um outro assunto com vocês, eu vou falar sobre a Unicamp. E depois eu arremato no final, né, mais uma vez, com a coisa de Telos, e com a coisa do Mestre Saint-Germain, e falando um pouquinho da Lemúria, eu faço um fecho. Eu disse, e me perguntaram numa das lives, ou acho que foi uma das nossas vivências, não sei se essa pessoa que perguntou isso foi de live ou foi na vivência, que tínhamos alguns pontos de luz no Brasil também, porque Monte Shasta é um vórtice de energia. É um vórtice de energia. Né? Ele é o 7º vórtice de energia do planeta. De 12, ele é o 7º. E ele também é um chakra de energia do planeta Terra. E ele é o primeiro chakra. É o chakra da raiz. Aonde você tem que movimentar o fogo que está lá na base para que dê sustentação para todos os outros chakras, no seu desenvolvimento e na sua evolução. Aí me perguntaram sobre o Brasil. Alguém me perguntou, e aqui no Brasil tem algum ponto? Eu falei que no planeta existiam 14 pontos de foco e de entrada de energia. Já não são mais vórtices, são focos, são túneis de luz. No Brasil, o que nós tínhamos conhecimento era a Serra do Roncador, dos 14. Era a Serra do Roncador. Isso não quer dizer que nós não tenhamos
ponto de luz a mais. E ponto de luz a mais é serrilhado o nosso continente, o sul-americano, e principalmente o Brasil, com pontos de luz. E eu citei como exemplo a Pax aqui em São Paulo como sendo um, e citei a Unicamp como sendo um. A Unicamp, inclusive, nós temos um amigo comum, eu não sei se ele ainda está, porque eu nunca mais ouvi falar dele, mas era o José das Dores, que era um português, que veio única e exclusivamente para trabalhar no Brasil e trabalhar na Unicamp como professor. Tem também o professor Arnoldo de Royos, que participou desde a primeira conferência da Pax em 88, lá na USP, que faz parte lá do corpo docente da Unicamp. Mas o caso do José das Dores é único, porque quando ele veio de Portugal e fez uma apresentação e depois uma conversa particular com ele, assim como chamou a atenção da moça que perguntou sobre a Unicamp, eu também tive essa curiosidade. Por que da Unicamp, uma vez que nós temos a USP aqui? Eu coloquei em termos científicos a coisa, que a produção da USP em termos científicos, nós podemos colocar no mesmo patamar ou até um pouquinho acima, em relação à Unicamp, em relação a todas as outras universidades que nós temos no país. E aí ele me chamou de canto e falou assim, então, Bueno, eu vou te contar uma história. E me contou que ele entrou numa igreja em Portugal, ao lado do Parque e do Castelo de São Jorge, onde tem as muralhas, em Lisboa. E ali tem uma pequena igreja, e ele entrou naquela pequena igreja para fazer uma oração, já que ele estava em vigília, em apresentação com a família, e entrou na igreja e foi fazer uma oração e uma reza. Enquanto ele entrou na igreja para fazer a sua oração, e estava ajoelhado, ele viu que uma pessoa sentou-se ao seu lado. Mas ele continuou com as orações. Ele continuou com as orações. Quando ele terminou as orações, a pessoa ainda estava sentada ao seu lado. Então, ele saiu de joelhos e sentou ao banco, com a pessoa ao seu lado. Mas não olhou atentamente, não encarou a pessoa atentamente. Ainda permaneceu em silêncio por algum tempo. E a pessoa ao seu lado continuou em silêncio também algum tempo. Até que ele achou aquela situação um pouco embaraçosa, porque a igreja estava praticamente vazia. E a pessoa foi se sentar justamente ao seu lado. Então ele se voltou o seu olhar àquela pessoa. Quando ele olhou aquela pessoa, diz ele que ficou emudecido. Ele se transformou em tudo que estava acontecendo, em tudo que estava imaginando, porque a pessoa ao seu lado, nada mais, nada menos, era o mestre Saint-Germain. Com todo o seu aparato, com toda a sua vestimenta, que é indescritível, com as suas fivelas no seu sapato de diamante, com os seus colares de ouro, com a sua capa reluzente e violeta, púrpura, com o seu cabelo magnânimo, a sua barba e seu bigode impecáveis, como é o Saint-Germain. Voltando-se para ele, já que tinha atenção, então, de Das Dores, disse a Das Dores, você vá para o Brasil. Você vá para trabalhar numa universidade de uma cidade próximo à capital de um determinado estado, aonde você receberá as devidas incumbências e as devidas anotações para que você faça um trabalho lá, porque eu estarei colocando lá, através
junto de um outro ser que trabalha conosco, um raio de luz nessa universidade, para que ela se expanda naquela região e faça uma circunferência de abrangência e capte tudo aquilo que nós queremos implantar para aquele país também. Não disse a universidade, não disse a cidade, não disse a capital, não disse absolutamente mais nada. Até que quando ele chega na casa dele e abre os seus e-mails, porque naquele tempo era e-mail, não tinha nada disso, tinha um convite para ele ser professor na Universidade de Campinas, para a matéria do qual ele tinha a excelência, dando as condições de moradia e de salários para que ele viesse para o Brasil. Então, aquele momento que ele estava com nós era um momento significativo para ele, porque ele encontrou na nossa casa a figura do mestre Saint-Germain. Por isso ele se apresentou na casa e por isso mais tarde ele foi convidado para dar palestra e mostrar os seus trabalhos. Ele fazia parte de um trabalho de implantação de um foco de luz dentro da Unicamp, aonde se estava expandindo. E ainda falou, você naturalmente está pensando que eu vim sobre a égide do raio violeta, né? Para trabalhar lá, porque eu vi o mestre Saint-Germain e ele falou comigo, não é mesmo? Falei, claro. Ele falou, mas não é. Porque nós viemos fazer um trabalho em cima do raio e da chama azul. E era justamente o que o mestre tinha dito para ele, que era de um vamos dizer assim, dos mestres que trabalhavam juntos. Quer dizer, a energia do Zé das Dores teve como dispensação o mestre Saint-Germain como ser um avatar da era de Aquários e da Idade de Ouro. Ele se apresentou como mentor, mas o trabalho que ia ser feito era sobre a égide de um outro mestre, sobre um outro raio, na necessidade que se fazia. Eu vejo isso tudo muito claro mais tarde, posteriormente, bem no futuro, quando as maiores inteligências, depois da apresentação do Zé das Dores, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, do quais nós perdemos o contato, e talvez até tenha voltado para a Europa e para Portugal, o que saiu da Unicamp para o Brasil. Eu falo um pouco isso e fico arrepiado para a pessoa que fez a pergunta. Por quê? Porque dali saiu praticamente todas as cabeças que depois vieram a dirigir no futuro, mais adiante, o Brasil. Dali saiu o Paulo Renato, que era o reitor da Universidade da Unicamp, como ministro da Educação. Dali saiu o professor José Serra, como ministro da Economia e da Saúde, que era professor de Economia da Unicamp. Dali saiu o professor Fernando Henrique Cardoso, que era professor de Ciências Sociais e Sociologia, que foi presidente do Brasil. E mais um monte de outros professores que foram tirados da Unicamp para dirigir o país, vamos dizer assim, em uma década. A vinda de José das Dores e o raio azul fazendo parte, naquele instante, em épocas longínquas que nós estamos falando. Nós estamos falando de 1989, 90, 91 nós estamos falando. Esse pessoal começou a aparecer 94 para frente. 93, 92 para frente. Veio para esse intempário de uma, vamos dizer assim, de uma iniciativa de poder. Por isso o raio azul. Então, eu acho que eu respondo a pergunta da moça, por que é um raio de foco? Não sei se ainda ele está, porque o raio de foco, ele brilha e ele se mantém enquanto existe o propósito, enquanto existe a missão. Senão, ele é tangido
e levado para onde é necessário. Claro. É diferente, entendeu? O ponto de luz de um foco. O foco ele é permanente. O ponto de luz desse foco ele é retirado e levado aonde é necessário. Carmen, Sim. falta acho que 2 minutos para acabar, ou tenho mais tempo? Não, você pode falar mais uns 5 no máximo. Eu comecei atrasada, não tem problema. A gente tem Tá. 1 hora. É que eu precisava fazer uma conclusão, senão não vai dar tempo. E essa conclusão, ela vem através, na verdade, de uma transcrição dos escritos do Godfrey Ray King, que, na verdade, é um autor famoso da fundação, lá que nós conhecemos em Monte Shasta, que ele diz o seguinte, que eu acho que é interessante que as pessoas saibam a visão daqueles que tiveram um relacionamento e uma convivência entre um ser iluminado e um ser humano, que às vezes parece incompatível, mas não é. Talvez, pela aceleração vibracional, possa ser o esforço desses seres entrar numa atmosfera planetária para, através de uma telepatia ou de um sentido de visão um pouco mais espiritual, passar alguma coisa que nos é despercebida sempre que está na nossa volta, porque a nossa percepção ainda é muito primária. Então ele diz assim: Shasta, ó Monte Shasta, que segredo você esconde? O que mora dentro desse seu coração e que a luz habita? Abaixo dos seus picos nevados, tão brilhantes, que bênçãos você guarda? Que conhecimento você guarda tão bem daqueles que buscam ousar a te entrar? Acho que ouvi você falar comigo de suas alturas e dos seus picos elevados. Eu sinto e ouço a resposta agora. Há apenas um caminho, e ele é através do amor. Para aquele que conhece bem a presença, e aqui entre aspas, ele fala da presença divina, eu sou, o eu superior, é vivo e vive também ao nosso lado. Meus segredos são um livro aberto. Desde nada, portanto, tenho a esconder. Aprenda bem a chave dourada da vida. Ela abre todas as fechaduras. Com ela, você pode escancarar a minha porta, a porta da minha casa, aonde vocês chamam de Shasta. Porque o amor nunca precisa bater. Você passa simplesmente pela porta sem saber que passou. Ó filhos da terra, que buscam mais luz, aprendam primeiro que o grande comando é o amor. Para você receber a luz. Depois ele assina, através dessa canalização, Godfrey Ray King, Shanera,
que é um espírito da montanha. Deve ser o guardião da montanha. Você não entra dentro da montanha senão através do seu amor. E ele é que chancela se você passa ou não para receber a luz. Eu quis terminar, na verdade, é mais um poema, é mais uma poesia, é mais uma chave mesmo para todos aqueles que sonham um dia estar lá conosco, em grupo da Pax, saber que a primeira semente que você vai plantar dentro do seu coração, para que isso se concretize, esse sonho seu se torne realidade, plante amor dentro do seu coração. Vibre amor no seu coração. Mantenha o foco e a imagem de Monte Shasta em seus pensamentos, como algo que limpa, que magnetiza a vontade divina daquilo que tem que ser feito através do seu serviço, do seu propósito, para que você cumpra a sua missão. Eu encerro assim, Carmen. Eu teria muito mais coisa para falar, mas muito mais coisa, né? Mas hoje não vai dar. Não, nem hoje, acho que nem daria para se fazer isso de uma vez só. Nem que eu tivesse 3 horas, ia faltar alguma coisa. Porque as nossas vivências na Pax, elas começam às 3 para terminar às 5. Elas começam às 3 e vai até 6h30. E saindo correndo para ir para o rádio, quase que não dá tempo, e as pessoas saindo atrás ainda perguntando isso, aquilo e mais aquilo. Quer dizer, 3 horas, 4 horas, 5 horas, para a gente é sempre muito pouco, diante de todo o conteúdo, de toda a experiência que nós queremos passar para aquelas pessoas que criam, né, uma expectativa a favor da luz, a favor do amor, né? E assim a gente traz um pouco desse poder para estar colocando na nossa realidade. Eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente na tarde de hoje, né? Uma tarde muito gostosa, uma tarde muito afável, que vocês tenham um amanhã, um início de final de semana maravilhoso, com muito amor, né? Com muita luz, com muito carinho dos seus familiares, né? Que tenham um domingo, uma semana, um princípio de semana, já que o domingo é o primeiro dia da semana, né? Que segunda é segunda, domingo é primeiro. Que vocês tenham uma semana iluminada, né? Com muita proteção, com muito trabalho, com muita saúde, porque hoje em dia todos nós precisamos e muito. Gratidão pelo convite desse mês, por estarmos aqui juntos, falando um pouquinho a respeito de Monte Shasta, dos seus aspectos. Acho que de relance eu fiz uma pintura não muito bem acabada, não muito bem detalhada, mas dá para a gente ver no borrão aquela luz imensa que vem daquela montanha branca da chama violeta. Gratidão, Carmen, gratidão pelo convite. Obrigada a você, Buenitio, muito bom. Não pensa que você vai ficar de férias, não, hein? Agora que você engatou, a gente vai continuar conversando de vez em quando. Não. Caiu aqui, trabalha, você já sabe. Família Pax, amanhã não tem Instagram. Amanhã a gente está no Zoom às 5 horas. Teremos o Sarau da Pax com música ao vivo e arte. E às 7 horas, às 7h30 da noite, tem a Roda Cigana também no Zoom. As 2 atividades são gratuitas, é festa virtual, já que a gente não pode receber vocês ainda fisicamente, tá bom? Gratidão, Bueno, por toda a sua presença na minha vida, por tudo aquilo que você compartilha e todo esse ensinamento aí da INEA. Foi bom você ter levantado a camiseta, porque eu não tinha visto que você estava com Monte Shasta, né? Então, vamos colocar aqui a grande luz do nosso amado mestre São Germain. Onde o céu e a terra se encontram. E é mesmo, onde o céu e a terra se encontram. Enquanto a gente não está lá fisicamente, nos projetamos virtualmente e agradecemos, né, a Deus pela oportunidade e bênção de estarmos pisando naquele solo sagrado no passado durante tantas vezes. E estamos aguardando aí a diretriz do bem-amado Mestre Saint Germain para a próxima peregrinação especial nesse foco tão importante de transmutação. Beijo, Buenitio, gratidão. Gratidão, namastê, família Pax.